A participação delas aqui, a gente vê os pais envolvidos nessa missão de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Deus esteja abençoando o departamento infantil da nossa igreja e a vida de todas as nossas crianças. Quero agradecer também, de uma forma especial, nossa irmã Rosane, representando todas as irmãs da SAF, pelo delicioso café da manhã, neste dia dos pais. De coração, nós agradecemos as irmãs e que Deus continue abençoando vocês. Este é um dia muito feliz para todos os nossos pais. Temos a missão de poder conduzir a nossa família ao centro da vontade de Deus, para Deus, que o Senhor nos dê sempre força, graça, perseverança, e que o Senhor esteja nos fortalecendo no nome do Senhor Jesus. Ontem nós ouvimos uma palavra também especial para o Dia dos Pais, com a Arilza falando ali para os pais dos adolescentes. Pai é proteção, pai é amor e pai é intercessor. Usando o acróstico da palavra pai, né, Léo? Deus esteja abençoando, que nós possamos ser esses pais protetores, esses pais que possam amar os filhos, esses pais que possam interceder pelos seus filhos. Nós estaremos, lendo um texto para a nossa meditação, e eu sei que vocês vão se aprofundar muito mais nas nossas classes, mas eu quero trazer a nossa pastoral aqui, para que os irmãos que estão aqui possam ser edificados, e bem como aqueles que estão acompanhando também a transmissão, porque hoje nós iremos falar de um assunto muito importante, o lar e a igreja. Vamos ver isso comigo? O lar e a igreja. Vamos ler então, Números capítulo 2, 1 e 2, apenas esses dois versículos, vamos lê-los juntos? Disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa trazer vida à nossa vida, que possamos entendê-la e aplicá-la, ó Deus, no nosso coração, e que possamos, ó Deus, ter, ó Deus, a compreensão da relação entre o lar e a igreja, e que possamos estar de frente para o autor da vida, Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador e resgatador. Que a nossa vida esteja voltada para Deus, que o nosso coração possa ser apegado a Ti, que as Tuas palavras possam estar no nosso coração, para que nós não pequemos contra o Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. A família é a primeira instituição divina. Deus diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A família foi criada para a felicidade do gênero humano, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima. E por isso Deus, então, celebrou o primeiro casamento entre Adão e Eva, e também para evitar a impureza, a prostituição, o adultério, a zona boêmia. Deus não quer uma sociedade destruída, pela orgia, pela uma vida desregrada, uma vida sem família. A família dá ordem na sociedade. A família é a célula máter da sociedade, é o fundamento de toda a sociedade. Mas a igreja também é uma instituição divina. Ela é corpo de Cristo na terra, ela foi comprada pelo sangue de Jesus, ela foi selada pelo sangue do Espírito da promessa. É uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos, em todos os lugares, no mundo, professam a verdadeira fé em Cristo juntamente com os seus filhos. É por isso que nós estamos aqui em família, trazendo os nossos filhos para a presença de Deus, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. A família e a igreja são duas instituições fundamentais na vida do cristão. Ambas desempenham papéis essenciais no desenvolvimento espiritual, emocional e social dos indivíduos, proporcionando um ambiente de apoio, um ambiente de crescimento, um ambiente de comunhão. Família e igreja se completam. Famílias fortes, igrejas fortes. E nós podemos ver também que uma família sem esse envolvimento com a igreja é uma família fraca. Então, lá e igreja devem trabalhar juntos para ensinar a maneira pactual da vida. Nós temos um pacto com Deus, nós temos uma aliança com Deus, nós somos a família da aliança.
E no texto lido, as famílias, elas viviam em redor da tenda da congregação. E é por isso que no versículo 2, Deus ordenou: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as suas insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. E aqui vocês vão ver esta tenda da congregação ali. Eu acho que vai aparecer aí na tela. Veja que está num formato de cruz. E vocês podem ver que todas as tribos de Israel estavam ao redor do tabernáculo. O tabernáculo era símbolo da presença de Deus. Em outras palavras, Deus no centro e todas as famílias voltadas para Deus. E nós podemos ver este arranjo. O arranjo das tendas os levava a encarar diretamente o tabernáculo. Ou seja, eles estavam voltados para Deus. Eles estavam voltados para a presença de Deus. O tabernáculo era a representação visível da presença de Deus entre eles. E ao encarar esta presença, eles também se olhavam uns aos outros. E por isso no verso 34 do capítulo 2 aqui de Números, vamos lê-lo junto comigo? Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Então nós podemos perceber nesse capítulo 2, eu não vou lê-lo todo, são 34 versículos, nós podemos ver a disposição, as tribos de Judá, Issacar e Zebulon, estão acampadas da banda do Oriente, onde o sol nasce. E ali Judá, vejam bem, a líder de todas as demais tribos de Israel, de onde veio Jesus, o leão da tribo de Judá, por isso cantamos esta canção aqui, Jesus é o leão da tribo de Judá, e estas tribos marcharão primeiro. Nós estamos neste mundo também numa marcha, nós somos uma igreja militante, uma igreja que milita contra o pecado, contra o mundo, contra as trevas, contra o diabo, contra o mal. Nós estamos em marcha, nós estamos marchando. A igreja é o movimento da fé. E as tribos de Rubens, Simeão e Gade estão acampadas na banda do sul. Vocês podem ver que estão ali na banda do sul, e estas marcharão em segundo lugar. As tribos de Efraim, Manassés e Benjamim estão acampadas na banda do ocidente, e essas marcharão em terceiro lugar. E depois nós podemos ver que as tribos de Dan, Azé e Naftali estão acampadas na banda do norte, e essas marcharão no último lugar. E na medida em que as famílias marchavam sobre os seus estandartes, havia uma identidade familiar e uma identidade comunitária, bem como solidariedade e segurança. Essas tribos estavam marchando em ordem. Vejam bem que as famílias estavam marchando de forma organizada e ordeira. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de ordem, de organização, e as famílias estavam unidas, voltadas para a tenda da congregação, formando assim o grande povo da aliança. O povo estava unido. Vejam bem que as tendas, elas estavam voltadas para o tabernáculo. Quando alguém levantava de manhã e abria a sua tenda, ele já olhava para o tabernáculo, ou seja, os seus corações, a sua visão, a sua vida, os seus negócios, os seus planos, e todas as esferas das suas vidas estavam voltadas para Deus. Estavam voltadas para Deus, e este povo estava marchando na força do Senhor. E essa disposição, meus irmãos, das tribos de Israel, o que ela tem a ver conosco? Aponta para Cristo, o leão da tribo de Judá. A raiz de Jessé vai resgatar todos os eleitos dos 4 cantos da terra. Vocês podem ver que existiam tribos ao leste, no nascente do sol, ao oeste, ao norte e ao sul. Ou seja, o Senhor vai alcançar pessoas dos 4 cantos da terra. Dos 4 cantos da terra, gente que vai ser alcançada pelo estandarte da tribo de Judá. Pastor, onde está escrito isso? Vamos ler no profeta Isaías, capítulo 11, abra sua Bíblia nesse texto. Isaías, capítulo 11, versículo 10 até o versículo 12.
Abra sua Bíblia nesse texto e vocês vão ler comigo esses versículos. Veja o que diz aí o texto. Vai aparecer na tela para você que está em casa acompanhando a transmissão, todos juntos. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Siná, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra. Jesus, meus irmãos, é o nosso estandarte, é a nossa bandeira. É a bandeira que nós levantamos, a bandeira da fé em Cristo Jesus. E essa bandeira da fé em Cristo nos alcançou, porque o texto diz aqui que ele levantará o estandarte para as nações. Não é isso que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Não é isso que ele disse? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse tabernáculo, essa disposição das tribos, é apenas uma sombra de uma realidade que viria mais tarde, porque Jesus se tabernaculou. Ele é o leão da tribo de Judá, ele que nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, ele habitou entre nós, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que se tabernaculou, aquele que habitou entre nós, e ele levantou o estandarte para as nações. A relação, meus irmãos, entre a igreja e a família é de suma importância, pois ambas têm o objetivo de promover o bem-estar espiritual e emocional dos filhos da aliança. Vejam bem que as famílias estavam ali ao redor do tabernáculo, e as suas tendas estavam abertas para o tabernáculo, em todas as direções, seja no leste, no oeste, no norte e no sul, essas famílias estavam voltadas para Deus. Por esta razão, meus irmãos, a família deve amar a igreja e participar ativamente da sua vida. A Bíblia chega a dizer o seguinte: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais vede que o dia se aproxima. Nós devemos amar a igreja, o povo de Deus, que foi comprado pelo sangue de Jesus. Devemos frequentar os cultos, contribuir com a obra de Deus, com os nossos dízimos, com os nossos dons, com as nossas ofertas, apoiar os projetos missionários e sociais, orar pelos líderes da igreja, para que possamos ter mais professores na escola dominical, mais líderes do departamento da igreja, mais pastores, mais missionários, mais obreiros, para que a luz do evangelho possa chegar mais longe e alcançar as nações. Família, sim, meus irmãos, é instrumento nas mãos de Deus para cumprir a nossa função e a nossa missão no reino de Deus. Sermos como o sal da terra e luz do mundo. Mas, em segundo lugar, a igreja é a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. É isso que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que, como guardadora da verdade, a igreja tem a responsabilidade de ensinar essa verdade aos filhos de Deus. Nós vivemos num mundo caído, num mundo quebrado, num mundo que não ama a Deus, um mundo que despreza a Deus, que despreza a família, que despreza a igreja. Mas baseados nos fundamentos das Escrituras, os membros da igreja devem examinar cuidadosamente o relacionamento entre o lar e a igreja. Deve cultivar com carinho uma comunidade de fé na qual os pais cristãos podem alegremente mergulhar, imergir os seus filhos na vida comunitária. Veja o que diz Isaías 59, verso 21. Vamos ler esse texto aqui comigo. O profeta Isaías é chamado o profeta evangélico, o profeta que mais falou sobre Jesus, falou do seu nascimento, falou da sua morte. Falou do seu nascimento em Isaías 7,14, Isaías 9,
O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas em Isaías 53, ele também fala da sua morte. Ele diz que ele levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Mas veja bem o que diz Isaías 59, verso 21. Todos juntos? Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de seus filhos, nem dos filhos de seus filhos, não se apartarão desde agora e para sempre. Diz o Senhor. Os filhos da aliança, meus irmãos, têm um lugar especial na igreja. É por isso que nós devemos amar a igreja e trazer os nossos filhos à presença de Deus. Nós não podemos nos apartar das palavras divinas, nem nós, nem nossos filhos, nem nossos netos. Que possamos sempre nos apegar ao Senhor, porque nós somos batizados com o Espírito Santo. O Senhor colocou em nós o seu Espírito e Ele colocou em nossos corações as suas palavras. E que a palavra de Deus possa ser honrada, amada, obedecida, pregada, ensinada. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Qual é a grande ideia do texto em Números 2? Deus no centro. Deus no centro da vida, da família e da igreja. Vamos ver isso comigo? Deus no centro da vida, da família e da igreja. Nós vivemos num mundo antropocêntrico. Riscaram o Deus das universidades que foram criadas pelos cristãos. Hoje só tem diversidade, não tem mais unidade, não tem Deus, não tem mais a teologia, não tem a presença de Deus. Nós temos um manifesto comunista que é contra Deus. No entanto, a nossa vida deve ser teocêntrica. Que as nossas tendas, que as nossas casas estejam voltadas para Deus. Ame a igreja de Deus. Segundo o bispo o bispo Haile, ele fala o seguinte: fale a seus filhos sobre o dever e o privilégio de ir à igreja de Deus e se juntarem às orações da congregação. Nesse momento que a gente ora, lê a Bíblia, cultua a Deus, canta louvores, fale sobre a importância de ouvir a palavra de Deus pregada, e que esta é a ordenança de Deus para converter, santificar e fortalecer a alma do homem. Como nós viveremos? Mantendo Deus no centro. Mantenha Deus no centro da sua vida, no centro dos seus negócios, no centro da sua família, no centro dos seus planos. Que o Senhor seja o primeiro na sua vida, que o Senhor esteja no centro, assim como o tabernáculo estava no centro, símbolo da presença de Deus, que a sua vida possa estar voltada para Deus, e que o Senhor Jesus seja o centro da sua existência, e que Ele possa estar em todas as esferas da sua vida. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Lutando pela verdade do Evangelho. Vejam bem que aquelas tribos estavam dispostas para marchar, para militar, para batalhar. O Senhor também nos chamou para batalhar, para lutar. Nós devemos levantar o estandarte da verdade do Evangelho para fortalecer e proteger a família da aliança. Vejam bem que aquelas tribos ali tinham bandeiras da fé. E essas famílias estavam voltadas para Deus, e eles deveriam guerrear. Quando você pega números, ali é uma contagem. Dos homens de 20 anos para cima, eles contaram 603.520 homens preparados para a guerra, de 20 anos para cima. Se nós contarmos todo Israel ali, nós tínhamos mais ou menos 3 milhões de pessoas, contando os pais e os seus filhos. 3 milhões de pessoas dispostas ali em tendas. Por que eles viviam em tendas no deserto? Porque a nossa vida neste mundo, meus irmãos, é uma peregrinação. Nós estamos peregrinando.
Nós estamos aqui de passagem. E nós estamos peregrinando para Canaã celestial, para a nova Jerusalém que vai descer do céu para a nova terra. Nós estamos nesta peregrinação. E aqui nós podemos perceber que cada congregação cristã é uma coluna da verdade. Esta igreja aqui tem que ser uma coluna da verdade. Nós não podemos desviar nem para a esquerda e nem para a direita, nós devemos seguir a verdade de Deus. E o dia que nós abandonarmos a verdade de Deus, nós deixamos de ser igreja. E como baluarte, a igreja protege e sustenta a verdade. Por isso Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Os líderes da igreja, os presbíteros, os diáconos, os professores da escola bíblica dominical, devem assumir uma posição militante. Não tem os militontos aí? Tem um tanto de militonto que defende uma agenda de gênero, uma agenda contra Deus, uma agenda do comunismo, mas nós somos militantes, e nós militamos contra o pecado, contra o diabo, contra a apostasia, contra a mentira, porque nós temos uma verdade revelada, nós temos a Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática. Nós devemos lutar juntos, meus irmãos, pela verdade do Evangelho. Nós devemos ensinar os nossos filhos as boas novas da salvação. Nós devemos dizer para eles precisam de Cristo, precisam do Salvador, eles precisam daquele que é o caminho, a verdade e a vida, e nós não temos outro. Aquele tabernáculo ali aponta para Cristo, o Redentor, o Resgatador, aquele que nasceria, que habitaria entre nós e morreria a nossa morte na cruz do Calvário, mas no terceiro dia, Ele ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o diabo, vencendo o inferno, para nos dar a vida eterna. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos orar com o pastor Rui.